que nos recebeu nesta noite. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos então abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. No capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos ler a partir do versículo 18. Glória a Deus. Atos 27, a partir do versículo 18. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pai amado, Deus de glória, peço a Ti nesse momento, Pai, que Teu Espírito Santo possa se apoderar de mim, Pai, que possamos falar para a Tua igreja, que seja a Tua voz falando para a Tua igreja, Senhor. Fala comigo, fala com cada um que aqui está, através desta mensagem, Deus. Eu louvo e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Amém. Pode tomar o teu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, Paulo, ele foi usado por Deus para nos inspirar a termos uma vida com propósito. Louvado seja Deus. Paulo foi alguém usado por Deus que não ficava olhando para as adversidades. Ele tinha o seu foco no propósito que Deus deu a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou explanar um pouco sobre o contexto do que nós lemos, né? O que estava acontecendo naquela noite, naquele dia, na vida de Paulo, para que entendamos. Então eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu antes. Os irmãos podem observar no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 23, Paulo dizendo que ele estava indo para Jerusalém, ele estava voltando de viagens missionárias da Ásia, da Macedônia, com o propósito de chegar até Jerusalém. E ainda na Ásia, ele reuniu os anciãos de Éfeso para dizer aquilo que Deus tinha dito para ele no seu coração. Ele falou: olha, eu preciso ir a Jerusalém, porque o Espírito Santo está me dizendo que eu tenho que ir até lá. E o Espírito Santo está me dizendo também que lá eu vou encontrar tribulações, provavelmente eu vou encontrar prisões. Mas eu tenho uma missão. Então o que importa é que eu cumpra a missão que Deus está me entregando. Que missão era esta? Deus estava dizendo para Paulo que ele deveria ir a Jerusalém, porque ele tinha uma missão de trazer a palavra do Senhor, levar a palavra do Senhor aos gentios e aos não gentios. Era a missão dele, tirar aquelas pessoas que estavam nas trevas e trazê-las para a luz.
tirar aquelas pessoas que estavam no poder de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Aleluia. E Paulo então ele não se preocupou com o que pudesse acontecer. Ele disse: eu não quero saber o que vai acontecer comigo, eu quero é cumprir o meu propósito, o propósito que Deus me entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isso que havia no coração de Paulo, esse desejo de fazer a vontade de Deus, era também o fruto de um amor que Deus colocou nele, que Deus colocou em mim e que Deus colocou em você, de levar a sua palavra de salvação para todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como aconteceu com Neemias. Os irmãos lembram como foi na vida de Neemias? Porque Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Ou seja, embora ele fosse alguém trazido também cativo, mas ele estava dentro do palácio, ele estava tranquilo, protegido, ele estava com a sua vida muito bem estabelecida ali no palácio, né? Ele era copeiro do rei. Mas um dia chegaram para Neemias, lá de Judá, lá de Jerusalém, alguns de seus irmãos, e ele então quis saber como estão os nossos irmãos que estão lá em Judá, que estão lá em Jerusalém. E chegaram para Neemias e falaram: olha, Neemias, as coisas estão muito ruins, porque os portões, eles continuam queimados, as muralhas derrubadas, o povo passando vergonha, o povo na miséria, o povo longe da presença do Senhor, porque estavam sendo oprimidos e não estavam tendo nem forças para buscar a Deus. Quando Neemias ouviu essas coisas, ele se entristeceu. Diz a Bíblia que ele chorou. Diz a Bíblia que ele orou a Deus pelos seus irmãos que estavam lá. Mas não só isso, o triste da minha vida é que ele orou a Deus para que Deus usasse a vida dele a favor dos seus irmãos. E assim aconteceu. O rei, Deus quebrantou o coração do rei, permitiu que Neemias voltasse para Jerusalém com um propósito, com uma missão: levantar os muros. Por que levantar os muros? Porque o muro significa proteção. Os muros derrubados significava que qualquer um podia invadir aquele território. Então, Neemias ele foi reerguer o muro, restabelecer a dignidade do seu povo, restabelecer o avivamento, aleluia, no meio do povo. Aleluia. E por que ele fez isso, louvado seja Deus? Pelo amor. Porque quando ele chegou na sua terra, ele encontrou adversidades, ele encontrou pessoas que se levantaram contra ele até mesmo para tentar matá-lo. Mas ele não olhou para nada dessas adversidades, porque ele tinha um foco no propósito que Deus entregou para ele. Assim como aconteceu com Paulo. Paulo estava com foco no propósito que Deus entregou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós também nos inspiremos nesses dois exemplos, amados. Porque muitas vezes nós pecamos pela omissão. Muitas vezes nós pecamos pelo comodismo. Você já pensou se quando chegassem para Neemias e dessem toda aquela notícia ruim, a reação dele fosse: ainda bem que eu não estou lá vendo essas coisas, ainda bem que eu não estou lá passando por aquelas situações, ainda bem que eu estou aqui salvo, guardado no palácio. Já pensou se ele pensasse dessa forma? Ele não pensou assim. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós estamos vendo pessoas aprisionadas no pecado e não temos coragem de falar: Senhor, me usa para levar uma palavra para aquela pessoa, para que ela saia da situação onde ela está, e para que ela seja salva e seja liberta das garras de Satanás, para que as prisões caiam, aleluia, que estão aprisionando aquela vida. Muitas vezes nós não fazemos isso, nós nos omitimos, aleluia. Então, isso é amor. Levar o Evangelho significa amor ao próximo. É um dos mandamentos que Jesus deu. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou: amem ao Senhor com toda a tua força, com todo o entendimento,
mas ame ao próximo como a ti mesmo. Então, assim como eu me alegro pela salvação que chegou a mim, eu preciso também me alegrar com a salvação que chega a outras pessoas. E não olhar para o que ela vai pensar, como ela vai reagir. Não, a gente vai lá e a gente planta a semente, porque quem faz germinar é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim, Paulo foi até Jerusalém. E ele fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele começou a pregar, não só para os judeus, ele pregou para gregos, ele pregou para os gentios. E isso incomodou os religiosos que estavam ali. Eles falaram, olha, esse homem, ele está profanando o templo, ele está trazendo para dentro do templo pessoas que não são judeus. E entendiam que a salvação era só para os judeus. E começaram então a perseguir Paulo e fizeram de uma forma com que ele fosse preso. E ali ele ficou. Mas ele apelou para a sua cidadania de romano. Ele era cidadão romano. E havia uma lei que o cidadão romano tinha o direito de ser julgado em Roma por César, pelo imperador. E ele usou então esse direito. Ele disse, eu quero ser levado até o imperador de Roma. Mas tudo isso era propósito de Deus, amados. Vocês podem até pensar, mas ele foi para Jerusalém, seguindo o que Deus lhe determinou, e aconteceu tudo isso. Mas havia propósito de Deus nessas coisas também. Deus ele já havia dito para Paulo, Paulo, você vai pregar a minha palavra aqui em Jerusalém, e você vai pregar a minha palavra em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já sabia que isso era propósito de Deus. Então tudo aconteceu segundo a vontade e o propósito de Deus. Estava tudo debaixo da direção de Deus. Até a sua prisão era propósito de Deus. Porque era propósito de Deus que ele chegasse a Roma, era propósito de Deus que ele levasse a palavra aos gentios, era propósito de Deus que a palavra chegasse até nós que hoje aqui estamos. E tudo isso aconteceu porque Deus usou Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão entendendo então tudo o que aconteceu? Louvado seja Deus. Mas amados, quando Paulo então estava sendo levado para Roma, ele partiu de um navio, foi até um determinado porto, e quando chegou naquele porto, tomou um outro navio, que era um navio que estava levando trigo da Macedônia para a Itália. Então, ele entrou naquele navio, junto com outros prisioneiros também, e ali havia também alguém que era o responsável pelos presos, né, que era o centurião. Então o centurião determinou que Paulo e outros presos entrassem naquele navio com o propósito de chegar a Roma. Mas Deus havia dito para Paulo que eles não deveriam sair naquele dia. Deus avisou. Quantos creem que Deus nos fala, nos avisa, nos liberta do perigo? Louvado seja Deus. E aconteceu isso também. Deus falou para Paulo, não vá nesse dia. Quando Paulo recebeu de Deus essa informação, essa instrução, essa orientação, ele foi logo falar com o centurião. Ele disse, olha, não devemos ir hoje, não devemos ir agora, porque se nós formos, pode acontecer perdas, não só para carga, viu? Pode acontecer perdas de vidas. Ele chegou e falou isso para o centurião. O centurião ouviu e pensou, será? Deixa eu consultar o capitão do navio. O centurião foi até o capitão e perguntou para o capitão, olha, um homem aqui, prisioneiro, mas que é servo de Deus, chegou e disse para a gente não ir hoje. O capitão olhou para o tempo, estava uma brisa, o mar estava calmo, e ele disse, é isso, vamos, eu tenho experiência, podemos ir, não há problema nenhum. E aí ele foi falar também com o mestre. Em algumas versões estava dizendo que era o dono do navio, né? Era normal o dono do navio viajar também nessas viagens grandes, né? E o mestre, o dono do navio, ele disse a mesma coisa. Ele falou, olha, o capitão disse que podemos ir, então vamos. Não vai dar ouvido para essa pessoa que é um preso, né? Não vamos dar ouvido, não. Vamos seguir. E eles foram.
E diz aqui que no versículo 13 começou a soprar um vento sul, brando. E pareceu que estava tudo bem, não havia problema nenhum. E aqui eu vou fazer uma pausa. Deus está me trazendo aqui agora para que nós passemos a meditar no que aconteceu nesse ponto que nós acabamos de falar, quando Paulo alertou algumas pessoas e elas não deram ouvidos. Deus está me trazendo agora a quem você tem levado as suas questões, as suas dúvidas, com quem você tem se aconselhado. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, nós que estamos guiados por Deus, estamos guiados pelo Espírito Santo. Cada vez que você tiver alguma decisão importante, dobre o teu joelho e peça a Deus que te dê a orientação do que você deve fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo que fala contigo e faça aquilo que Deus determina que você venha fazer. Aleluia, glória a Deus. Mas, se você quiser conversar com alguém, procure o teu pastor. Se você quiser pedir para alguém te ajudar em oração, você tem uma decisão importante, converse com alguém que tenha a mesma comunhão que você. Aleluia, a mesma fé que você com o nosso Senhor Jesus. Aquilo que Deus falar no teu coração vai ser testificado no coração também daquela pessoa. Aleluia, glória a Deus. E você vai saber que você está na direção certa. Não se prenda a pessoas porque elas são experientes, assim como aconteceu com aquele centurião. Não se prenda a pessoas porque elas têm posse, assim como aconteceu com aquele centurião. Louvado seja Deus, quando ele foi consultar o capitão, quando ele foi consultar o dono, e não deu ouvidos ao que o homem de Deus havia dito a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? Diz aqui no versículo 14, que não muito depois veio um pé de vento chamado Euroaquilão. Eu fiquei curioso quando eu vi essa palavra, Euroaquilão, e eu quis saber o que significa isso. Eu fui pesquisar, e esse é um vento, imagina você um vento forte, que venha do sul, ele é chamado Euro. E um outro vento que vem de nordeste, que é chamado Áquilo. São duas correntes de vento muito fortes, e essas duas correntes se encontram, formam aquele redemoinho, quase como um furacão, mas não chega a ser um furacão, é um tufão. Isso aconteceu no mar. Então você imagina o que provocou: ondas gigantescas, vento forte, chuva forte. Diz aqui na palavra que eles não conseguiam saber se era dia ou se era noite, não tinha nem como saber, diante daquela situação que eles estavam, daquela tempestade que eles estavam. E diz aqui, louvado seja Deus, que o vento era tão forte que começou até a quebrar partes do navio. E eles começaram a jogar aquelas partes que estavam sendo quebradas no mar. E eles começaram a ficar com medo. Eles ficaram 3 dias nessa situação, debaixo dessa poderosa tempestade. 3 dias, vendo a água invadindo o navio, vendo o navio sendo jogado de um lado para o outro, vendo o vento quebrando a parte do navio, e eles começaram a dizer: isso não vai ter jeito, nós vamos morrer aqui. E eles tiveram a ideia, enquanto começaram a aliviar o navio, como está dizendo aqui também no versículo que nós lemos. Aliviar o navio significa jogar a carga, aquilo que era precioso que eles estavam levando, começaram a jogar no mar, para que o navio ficasse mais leve, para evitar que o navio afundasse. Mas diz aqui na palavra que era tão forte o vento, que chegou uma hora que eles não fizeram mais nada. Chegou uma hora que eles largaram mão, jogaram a toalha, como se diz, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. E foi nesse momento que Paulo chegou para eles e disse, assim como nós lemos, eles deveriam ter dado ouvidos, porque Deus havia dito que aquilo ia acontecer. Louvado seja Deus. Eles deveriam ter dado ouvidos. Muitas vezes nós também passamos por situações como essa. Muitas vezes Deus, aleluia, nos usa, e nós vamos e levamos a palavra para evitar que uma pessoa entre em situação de desespero, e as pessoas não dão ouvidos. Mas muitas dessas vezes são pessoas que estão ligadas a nós. Assim como aconteceu com Paulo, eram pessoas que naquele instante ele dependia, ele estava junto com elas, então ele estava sofrendo
Não por decisão dele, mas porque não deram ouvidos ao que ele falou. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Pode acontecer de nós chegarmos para o nosso filho e falarmos: filho, não se envolva com drogas. Filho, não se envolva com más companhias. Olha, isso vai acabar com a tua vida. Isso vai te destruir. Mas ele fala: não, eu tenho controle. Eu faço, mas quando eu quiser eu paro. Não, aquela pessoa ali, ela não tem influência nenhuma sobre mim, mas é engano de Satanás. E ele acaba sendo envolvido por uma situação que põe você em desespero. Muitas vezes você pode falar: filha, não se envolva com essa pessoa, com esse rapaz. Por quê? Porque ele não serve a Deus. Porque Deus já me mostrou que você vai sofrer se você se unir a ele. Mas ela fala: ah, mas aquele é tão bonitinho. Eu vou ficar com ele porque eu gosto dele. E não ouve, né? Muitas vezes você pode falar para o seu cônjuge: olha, vamos ter controle da nossa vida financeira. A gente precisa ter controle, porque senão a gente vai entrar numa situação de desespero. Louvado seja Deus. Mas a pessoa não ouve, e a pessoa continua comprando, gastando sem necessidade, e quando você vê, está afundado em dívidas. E todas essas coisas influenciam na tua vida. Todas essas coisas também mexem com a tua vida, mexem com você. Assim como aconteceu com Paulo. Tudo aquilo que estava acontecendo estava influenciando a vida dele. E o que ele fez? Ele foi para a oração. Ele foi para a oração. É isso que nós temos que fazer. Em situações dessas, onde nós estamos passando por momentos, porque outras pessoas tomaram decisões que não eram certas, mas que nos influenciam. Vá para a oração. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Foi o que Paulo fez. Paulo foi para a oração. E ele disse que Deus ouviu a sua oração e enviou o seu anjo. E o anjo disse para Paulo: Paulo, não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo tem um propósito em você estar aqui. Deus tem um propósito na tua vida. É importante que você vá a Roma. É propósito de Deus. Então, Paulo, ninguém vai morrer. Deus, Ele te deu, todas as pessoas que estão aqui, a salvação para todas elas. O navio, sim, esse vai se perder. Mas a vida de nenhum de vocês vai se perder. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Quando Paulo recebeu, aleluia, de Deus essa palavra, a paz tomou conta dele. Ainda que estivesse no meio de toda aquela tribulação, de toda aquela tempestade, mas ele confiou no Deus a quem ele serve. Louvado seja Deus. E ele então falou para todos que estavam olhando: eu não tenho medo, porque Deus falou comigo. Louvado seja Deus. Assim como hoje foi dito na palavra, que aconteceu também na vida do rei Josafá. Assim como foi dito hoje. Quando chegaram para Josafá e disseram para ele: olha, vem 3 exércitos poderosos contra ti. 3 exércitos, não é só um não, são 3. E eles estão vindo contra ti. Josafá foi para a oração. Louvado seja Deus. Colocou todo mundo para jejuar, para orar. E Deus respondeu através do profeta Jaziel. Deus respondeu: nessa peleja não tereis de pelejar. Ficai parados e veja a salvação que eu vou dar a você. Louvado seja o nome do Senhor. E diz na palavra, aleluia, que quando o profeta Josafá recebeu, aleluia, do profeta Jaziel essa palavra, sabe o que ele fez? Ele começou a agradecer. Aleluia. Ele se ajoelhou. Mas não foi só ele. Todo Judá, todo Jerusalém, todos que ali estavam, começaram a se ajoelhar e começaram a louvar e agradecer a Deus. E aí você vai dizer assim: mas espera aí, os 3 exércitos ainda estavam vindo? Sim, estavam vindo. Os 3 exércitos continuam vindo, sim. E aí? E aí que Deus disse que ia livrá-los. E se Deus disse, amados, louvado seja Deus, fica em paz. Se Deus prometeu, descansa. Porque a promessa de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus se cumpre. Louvado seja Deus. Assim aconteceu também com Paulo. Quando ele recebeu a palavra de que seria livre, de liberto de toda aquela situação, ele ficou em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Mas, amados, isso aconteceu no terceiro dia. Isso aconteceu no terceiro dia. E aí, imaginem vocês, veio o quarto dia, estava lá ainda a tempestade, estava lá o navio no meio daquelas ondas fortes, água entrando, o vento batendo. Veio o quinto dia, mesma coisa. Veio o sexto dia, mesma coisa. Isso aconteceu até o 14º dia. Até o 14º dia. Eu fico imaginando alguém chegando para Paulo no meio daqueles dias, no meio daquela situação, e dito para Paulo: Paulo, nós não vamos sobreviver. Porque estava olhando a situação, mas Paulo não estava olhando a situação. Aleluia! Paulo sabia que tinha propósito de Deus, e a palavra de Deus para ele é que todos iriam se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Assim como aconteceu com Josué, assim como aconteceu com Caleb e outros, aleluia, que chegaram na terra prometida. Isso aconteceu, aleluia, porque eles perseveraram naquilo que Deus havia dito. Outros não, outros olharam para os gigantes. Eles olharam para a promessa. Louvado Deus. Alguns olharam para as dificuldades, para as circunstâncias, mas eles olharam para a palavra. E por isso eles tomaram posse da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui na palavra que quando chegou o 15º dia, eles começaram a perceber que estavam se aproximando de alguma praia. Eles então foram medir para ver a profundidade, mediram e viram a profundidade que estavam. E mais adiante mediram e viram que diminuiu a profundidade. Então estamos chegando perto de uma praia. Louvado seja Deus. E o navio então começou a ir em direção à praia, que era na ilha de Malta. E diz na palavra que quando eles estavam próximos ali da ilha de Malta, a parte da frente do navio encalhou num banco de areia. E a parte de trás do navio, então, ficou sendo açoitada pela força das ondas. E o navio começou a se despedaçar. Nesse momento, os soldados que ali estavam ficaram com receio de que os prisioneiros fugissem. Então eles deram uma sugestão para o centurião. Falaram assim: olha, é melhor a gente matar esses prisioneiros. Porque havia uma lei que se um prisioneiro fugisse e saísse da guarda, né, aqueles que estavam responsáveis pela guarda dos prisioneiros seriam mortos. Então eles falaram para o centurião: vamos matar os prisioneiros. Mas dessa vez o centurião aprendeu, porque da primeira vez Paulo havia dito para ele: não vamos hoje. E o que ele fez? Ele foi ouvir outras pessoas. Desta vez ele pensou assim: peraí, Deus falou através desse homem que ninguém vai morrer. Então, não quero saber o que você tem para me falar, não. Olha, quem souber nadar, se joga no mar. Quem não souber, se agarra em alguma tábua, se agarra em alguma coisa do navio e se lança, porque Deus disse que ninguém vai morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu. Eles se jogaram então no mar. Haviam 276 pessoas naquele navio. 276 pessoas chegaram na ilha de Malta, sãs e salvas. O navio se despedaçou, mas as vidas foram salvas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Paulo, ele seguiu no propósito que Deus tinha colocado para ele. Paulo foi até Roma. E lá ele foi preso. Primeira prisão de Paulo em Roma. Mas ele ficou numa prisão domiciliar. Aleluia. E ali, sabe o que ele fez? Falou da palavra de Deus. Aleluia. Falou da palavra de Deus para os romanos. Falou da palavra de Deus para os judeus. Falou da palavra de Deus para os gentios. Deus usou Paulo ali naquele lugar. Paulo, enquanto ele estava ali, ele escreveu as cartas aos Efésios, aos Tessalonicenses, aos Filipenses e aos Colossenses. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usou a vida de Paulo de forma tremenda, aleluia, enquanto ele estava ali naquele lugar. Depois de 2 anos ele foi solto, ele continuou a sua missão, o seu trabalho missionário. O que Deus está falando para nós nesta noite? Não olha para as adversidades.
olha no propósito. Tenha o teu foco no propósito que Deus colocou para você. Aleluia. Deus te chamou para uma obra grande. Deus te chamou para uma grande missão. Então não se omita, não tenha medo. Faz aquilo que Deus determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Cumpre a missão que Ele colocou em tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sem se preocupar. Porque Ele é contigo, porque Ele te chamou. A palavra de Deus diz que Ele não somos capacitados. Ele capacita os escolhidos. E a vontade dele se cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando hoje para mim e também para você. Aleluia. Que Ele tem um propósito ainda maior para mim e para você. Que é o propósito de salvação. Deus nos chamou para sermos salvos. Aleluia, louvado seja Deus. Então não deixa que nada e nem ninguém tire você desse propósito. Não deixe que circunstância nenhuma te afaste desse propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Leia Apocalipse no capítulo 3, no versículo 5. O Senhor Jesus, Ele disse assim: ao que vencer, eu lhe vestirei com vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. E de modo algum eu tirarei o seu nome do livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confessarei o seu nome ao meu Pai e aos seus anjos. Grande é o galardão. Aleluia. Louvado seja Deus. Para aqueles que permanecerem. Para aqueles que permanecerem, não importa a circunstância, não importa o que aconteça, permaneça firme. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa se você perder alguma coisa nessa tua caminhada. Aqueles homens não perderam as suas vidas e eram o mais importante. O dono do navio que também estava ali presente, louvado seja Deus, eu creio que ele chegou alegre. Eu não sei se ele chegou nadando, eu não sei se ele chegou preso segurando alguma tábua, mas eu sei que ele chegou. Então é assim que Deus quer que nós façamos. Não olha para a dificuldade. Não olha. Não importa se você vai chegar cansado. Não importa se você vai chegar segurando em alguma tábua. Mas o que importa é que você chegue. O que importa é que a salvação seja para a tua vida. O que importa é que naquele dia Jesus possa dizer: vinde bendito meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.